horas e 40 minutos, Jornal da Câmara começando. Na edição de hoje a gente vai mostrar para vocês alguns vereadores que não foram eleitos, mas chegaram bem perto, e os vereadores que surpreenderam, né? Foram destaques pela votação expressiva que tiveram na eleição deste ano. Além disso, tem a previsão do tempo a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, Jornal da Câmara começando. A gente vai fazer o seguinte, nós estamos com um problema de áudio, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Nós voltamos em 1 minuto, é um instante só. Viu? 3 do PSDB. A vida pode ser muito mais difícil sem acessibilidade. Muito bem, agora sim, Jornal da Câmara de volta. Desculpem o nosso problema técnico, né? Problema no áudio. Val Cevalho já está aqui. Bom dia, Val. Bom dia, Rodrigo. A gente tem um monte de dados hoje. Eu estou vendo aqui, ó, tem do Augusto Pérez, tem do Dema, tem a Jô Sacoleira, João Lourenço. João Lourenço foi eleito. João Lourenço é suplente. Não, é suplente, Isso. Tá certo. Leandro Passos, o Lucas, né, lá do PDT, Paulo de Tarso, Pedro Zafra, Tilinho Gasparotto, Tuco Bauab e Zé Mineiro são os vereadores que a gente vai falar hoje. Esses são, tirando o Dema, né, os demais são suplentes e depois a gente continua também depois falando de demais suplentes, né? São pessoas que certamente durante o mandato vão acabar em algum momento assumindo, né, na falta de algum vereador. Mesmo porque a gente também tem eleição para deputado estadual, né? Eleição para deputado estadual, secretarias na prefeitura, a gente não sabe como vai ficar isso ainda, né? Tá certo. Pode chamar o primeiro aí, Val. Qual vai ser o primeiro? O Beto vai pôr aí na tela pra gente. Pode falar, Só uma curiosidade antes, nem tanto curiosidade assim, mas a gente teve 1, 2, 3, 4 mulheres que se candidataram e não tiveram nenhum voto, nem o voto delas. Nós temos aqui, ó, a Rosimeire Godoy, do PDT, também a Juliana Silva Pupo, do PR, a Nossa, eu conheço essa menina, ela estudou comigo. Elaine Terezinha Cato, do PP, e também a Vanessa Camargo, do PSC. As 4 estavam aptas a receberem votos. A Vanessa Camargo? Então, não acho que não, né? Tá. 0 votos, meu Deus. 0 votos, quer dizer, nem elas votaram. Isso a gente sabe assim, normalmente os partidos, né, eles precisavam ter aquela cota de mulheres, então era obrigatório se colocar alguma mulher que se dispusesse a estar participando, né, independente de fazer campanha ou não. Essas, no caso, além de não fazerem campanha, elas também não quiseram votar nelas, né, optaram por outros candidatos. Certo, vamos lá então, acompanhar os primeiros gráficos. Começar já pelo Augusto Pérez? Tá aí, Augusto Pérez, vamos ver, então... Olha, o Augusto Pérez, a gente viu aí, ele teve 839 votos, é o primeiro suplente da coligação PT-PHS. Na frente dele, né, estiveram o Vanúcio, o Barbieri, o João Carlos Toledo, o Lucas Flores e o Fernandão. Então, na ausência de um desses, ele ele assume a cadeira como suplente ou mesmo se cogita aí, né, de repente... que um dos atuais eleitos acabe ocupando uma secretaria, embora a maioria já falou que não quer. A gente só não sabe ainda com relação ao Fernandão, se ele teria interesse ou não
em, de repente, ocupar um cargo na administração e deixar a vereança. Nesse caso, aí o Pérez já assumiria como vereador. Ou então, na ausência de um deles, ele ocuparia uma cadeira temporária na Câmara. Vamos lá. Pelo gráfico. Votos expressivos. No Túlio, 65 votos. Depois, 60 votos no Domingos de Magalhães. 64 também no Tolentino Miralha. Aí, 56 votos no Benedito Montenegro. 45 votos ele fez no Laudelino de Abreu. E 40 votos na Maria de Lourdes Camargo Melo. Aí você tem, por exemplo, tirando o Túlio, né, que é na Vila Nova Jaú, e também aqui o Tolentino Miralha, que é no Jardim São Francisco, você percebe que a maior concentração dos votos dele permaneceram realmente no centro, né? Exatamente. O Túlio pode até ser considerado o centro, viu? E o Benedito Montenegro também, que aí seria no Pedromito. Então ele fez 839 votos, primeiro suplente do PT. O PT que teve 19.005 votos válidos para vereador. Muito voto. E o próximo aí, Beto? O que nós temos aí? Dema. O próximo é o Dema. O Dema é o seguinte, ele entrou pela coligação PSD-PSL, essa coligação está indeferida, tem recurso ainda, mas foi indeferido porque não alcançou aquele proporcional do número de mulheres. O Dema é o seguinte, ele conseguiu 1.504 votos, teve uma votação a mais do que a de 2008. Em 2008 ele teve 1.228 votos. Se ele estivesse em alguma outra coligação, de repente, do PT, ele poderia ter sido o 9º vereador mais votado. Hoje, com essa votação, ele é o 9º vereador mais votado. Uhum. Só que como ele estava nessa coligação, que ainda por cima está indeferida com recurso, ele não os votos dele ficaram zerados, né? Então, mesmo que seja deferido o recurso do Dema, a soma de votos da coligação não atinge o mínimo para poder ter uma cadeira. O quociente eleitoral ficou em 4.517, 4.170, alguma coisa assim. E por conta disso, ele, mesmo tendo 1.504 votos, ele acaba estando indeferido e não conseguindo depois uma vaga na Câmara. Os votos do Dema, a gente vê aí, né, que eles se concentraram Benedito lá no... Montenegro, Nicolau Piragines com 126 e depois ali na média dos 60, 70 votos em boa parte das escolas. O Dema só não foi votado no centro de ressocialização aqui da cidade. Você vê principalmente aí a votação lá pro lado do Pedromito, né, também. Do Orlandomito. Muito bem. E o próximo aí é a vereadora surpresa, ou melhor, a quase vereadora surpresa, né? A Jeusa Coleira, ela é a 4ª suplente do PT-PHS, ela conseguiu 654 votos, né, com o Oi Tesouro. Oi Tesouro. Famoso. E fica ali na esquina da rodoviária da Praça Tancredo Neves, né, o dia todo com o lencinho, sem dinheiro. Deu 800 e quanto? Com um número enorme, né, 654 votos. E fez 2 votos no CR ainda. A Jo, em 2008, ela já teve 340 votos. Então, ela teve uma votaçãozinha em 2008, 654 agora, e 35% dos votos dela ficaram concentrados no Orlandomito Pedromito, que você tem aí no Pedromito, lá no Benedito Montenegro, 110 votos, e no Mário Romeu Pellegrino, no Orlandomito, 74 votos. Viu, você sabe que antigamente, na última eleição, foi o distrito de Potunduva que decidiu a eleição, né? Principalmente para prefeito. Até então era o Túlio, o maior colégio eleitoral da cidade, mas agora a coisa mudou, né? O Pedromito está definido. Tudo ali, tá, e assim, a gente percebeu que esse ano, por exemplo, o Formigão, ele que tinha uma grande quantidade de votos nessa região, ele teve uma votação menor, mas também em função disso, né? Houve muitos candidatos naquela área lá que realmente distribuiu, né, mais os votos da região. Exatamente. E o João Lourenço? O João Lourenço, ele é o primeiro suplente do PSC-PP, o PSC-PP que elegeu aí o Gilberto Vicente e o Márcio Cesarino. Então, é um provável que irá assumir, de repente, algum dia a vereança, uma cadeira aqui na Câmara. Ele teve 813 votos. O PP, que no total teve 8.387 votos válidos. E o João Lourenço, eu não sei que ano, mas ele já foi vereador aqui na Câmara. Certo. A maior votação dele foi no Túlio, com 121 votos. Depois, na sequência, na Industrial, com 79 votos. E na casa dos 60 votos do Caetano Perlatti, Domingos e Magalhães, votos bem de centro, né? Porque depois você vê aqui, 53 na Fundação, 48 no Padre Salles, ou seja, a maior parte dos votos dele se concentraram no centro da cidade. Exato. Depois a gente vem com o Leandro Passos. O candidato da doutora.
O Leandro, ele é o primeiro suplente com 907 votos. Então, ele é o primeiro suplente do DEM, o DEM que elegeu o Formigão e o Wagner Brasil. Na ausência de um dos dois, ele poderá temporariamente ocupar uma cadeira na Câmara. A votação mais expressiva dele foi no Túlio, 114 votos. Que é a região onde ele mora também, né? Isso. Então teve essa maior votação, né? E seguida depois do centro, Magalhães, do Magalhães, 65, o Caetano, o Instituto 55, a Fundação 53, Tolentino 49 e aí depois 46 no Álvaro Fraga lá no Jardim Carolina, que era para ter uma boa votação ele lá também. Afinal de contas, a clínica aí começou com o Padre Oswaldo lá na igreja de São Judas, que fica no Jardim Carolina, que curiosamente é onde fica a escola Álvaro Fraga Moreira. O candidato a doutora Leandro Passos, então, é o primeiro suplente. É o primeiro suplente. Lembrando que o DEM sozinho, o DEM não quis se coligar. O que se esperava era aí uma coligação do DEM, do PV e do PTB. Isso não aconteceu, o DEM sozinho conseguiu 6.700 votos. Elegeu 2 vereadores. E o Lucas lá do Orlandometo, né? Lucas, Nossa que Senhora. Não é o Lucas Flores. É José Lucas Ferreira Martins. Ele é do PDT-PMDB, o primeiro suplente do PDT-PMDB, teve 764 votos. Na frente dele estão o Frederico, eleitos, Cléo Furquim e Charles Sartori, aí do PMDB. A votação só no Orlandometo, expressiva dele no Orlandometo, 329 votos. Se você somar aí do Orlandometo, do Pedrometo e também ali do Jorge Atala, essa regiãozinha do Mário Romeu Pellegrino, né, a Maria de Lourdes, a FATEC e o Benedito Montenegro, somam aí 492 votos, 64% da votação dele foi nessa região. Então, a 329 lá no Orlandometo, 117 no Benedito Montenegro, depois ele fez votos em quase todas as urnas, não fez no Porto Alvorada, no Antônio Valdomiro de Oliveira, na Daltira de Toledo Castro e no CR. E assim, o PDT, PMDB, eles tiveram aí juntos 11.607 votos válidos. Conversas de bastidores agora. O Lucas, ele é o primeiro suplente do PMDB. Há uma conversa forte na cidade, embora a gente já estava falando aqui que parece que já houve uma outra conversa, mas que o Lucas poderia assumir, em caso da Cléo Furquim, do PMDB, assumir uma secretaria na prefeitura. Estava se falando inicialmente da Secretaria de Comunicação, que hoje não é secretaria, é Departamento de Comunicação, então não sei o que se aconteceria aí. Mas já temos uma outra informação de que ela quer assumir a vereança. No entanto, isso a gente vai realmente saber o que ela vai optar mesmo aí no dia 1º de janeiro mesmo. Né, o tempo, Val, é o senhor da razão. É o senhor da razão. E o doutor Paulo, Beto? Tá aí o doutor Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, ele teve 779 votos. Hoje ele é o terceiro suplente da coligação PV-PTB, essa coligação que teve 9.376 votos. Em 2008, o Paulo de Tarso foi o mais votado, com 2.147 votos. Nessa, a votação maior dele ficou aí no Jardim São Francisco, né, na Escola Torrentino Miralha, com 75 votos. Depois, na sequência, aparece o Instituto, Caetano Lourenço de Camargo com 70 votos. Ele ainda teve uma boa votação no Domingos e Magalhães com 53 votos. Na sequência vem o Túlio com 46, o Lopes Rodrigues com 40 votos e o Padua Salles, aqui no centro da cidade, com 38, além da Maria de Lourdes Camargo Melo, com 35 votos. Olha, Rodrigo, só uma continha aqui. O PV e o PTB, eles tiveram 9.376 votos, Você vai acrescentar o DEM aí. O DEM teve 6.700. Vamos ter aí 16 mil e pouquinho. Ficaria, em termos de bancada, à frente do PDT-PMDB. O PDT-PMDB que elegeu 3. Elegeria 4 vereadores, né? Isso, ficou à frente e poderia ter... Elegeu 2. Elegeu 2, com 2, 4. Não ficou, mesma. Talvez conseguisse um aí na divisão das sobras, né? Tá aí o doutor Paulo de Tarso. O próximo, Pedro Zafra. Pedro Zafra, ele conseguiu nessa eleição... de Serviços Municipais. 860 votos. É o segundo suplente aí do PV-PTB.
Na frente dele, o Dr. Seguro e o Lampião eleitos e o primeiro suplente, no caso, o Tuco Bauab. Certo, a votação do Pedro Zafra, maior votação, 103 votos. Na Industrial Joaquim Ferreira do Amaral, depois o Caetano Lourenço de Camargo, o Instituto, ele fez 67 votos no Domingos e Magalhães e no Túlio Espíndola de Castro. A título de curiosidade, 1 voto no CR e 42 no Tolentino Miralha, o Pedro Zafra. E aí, na sequência, tem o Tilinho Gasparotto. Tilinho Gasparotto. O Atílio, ele que é do DEM, conseguiu 811 votos, é o segundo suplente do DEM, o DEM que fez no total aí 6.700 votos válidos, né? Esse ano ele ficou como segundo suplente. Em 2008, ele conseguiu uma votação maior, ele teve 1.125 votos, né? Uma votação menor agora, então acabando ficando aí com a segunda suplência. Maiores votações do Atílio, 84 votos no Tolentino Miralha, depois 66 votos no Laudelino de Abreu, 56 no Major Prado e no Lopes Rodrigues, depois aparece aí com 48 no Caetano Lourenço de Camargo, Instituto, e 47 no Magalhães. A título de curiosidade também, afinal de contas, a menor número de votos, no CR o Atílio fez 5 votos. Onde tem, acho que só houve 52 votos. Exatamente. Né? Ô Beto, e o Tuco Bauab, como é que ficou? Aí, tá aí na tela de vocês de casa, o Tuco Bauab. O Tuco, ele é o primeiro suplente aí do PTB, na frente dele o Dr. Segura e o Lampião. O Tuco conseguiu 872 votos. Maior votação dele aí na Escola Caetano Lourenço de Camargo, aqui no centro da cidade, né? Com 112 votos. Depois, na sequência, 78 votos ele teve na Fundação, 66 votos no Domingos e Magalhães, e aí a gente já cai para 46 votos no Túlio Espíndola de Castro. O Tuco não pontuou, ou melhor, não fez votos no CR. E agora... Agora, Zé Mineiro. O Zé Mineiro, primeiro suplente do PSDB-PPS, com 893 votos. Ele fez menos votos que em 2008. Em 2008 ele conseguiu 1.275 votos. E não foi eleito do mesmo jeito. E não foi eleito, agora ele continua como suplente, no caso com uma votação menor. O PSDB e o PPS, que conseguiram juntos 9.904 votos válidos para vereador. Elegeram o Tito Coló, o Gambarini e o Fábio do SUS. Maior votação do Zé Mineiro foi no Túlio também, ele mora ali bem perto, inclusive, do Leandro Passos, né? Ele mora ali naquela região. 87 votos lá no Túlio, depois 85 votos no Magalhães, aí depois começa a se concentrar. A gente tem 61 votos no Tolentino, 52 na Alvarina Bizarra de Souza, que é lá no Jardim Odete, né, na região de Santa Helena. Isso. 49 votos no Álvaro Fraga Moreira, que é um lugar que ele também tem bastante atuação na cidade, o Zé Mineiro de Camargo. Então, portanto, a gente termina aí a votação, as mais expressivas, né, dos vereadores. São suplentes, né, que possivelmente a gente vai acabar aí nos próximos 4 anos vendo na Câmara, assumindo temporariamente alguma cadeira. Existem outros suplentes também, a gente escolheu alguns e futuramente a gente pode estar trazendo assim mais votos, mais candidatos à votação de outros também, né, Rodrigo? Tá certo. Ô, Beto, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na previsão do tempo, né? Afinal de contas, ontem tava calor, aí o céu escureceu, choveu a noite inteira. Hoje, a hora que eu acordei, tava o tempo aberto, agora já tá fechando de novo. Vamos saber, então, como é que fica o tempo hoje. Uma nova frente fria chega ao sudeste do Brasil e espalha nuvens de chuva pela região. Nesta quarta-feira, esta frente fria passa pelo estado de São Paulo e nos próximos dias fica próxima do Rio de Janeiro. As condições para a chuva no decorrer desta semana aumentam no sudeste. O ar continua abafado. As pancadas de chuva acontecem sempre com períodos de sol no estado de São Paulo, também no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. No sul do Rio de Janeiro, próximo da região de Resende, também há previsão de pancadas de chuva, mas que acontecem só a partir da tarde. Risco de ventania em São Paulo, em todo o estado do Rio, mesmo onde não chove, e também no Triângulo Mineiro e no sul de Minas. As rajadas podem passar dos 70 km por hora. Na maioria das áreas do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em quase todo o estado de Minas, apesar do aumento das nuvens, o sol predomina e não chove.
A sensação será de calor no sudeste. A temperatura mínima prevista é de 17 graus em São Paulo e de 18 na capital mineira. Máxima chegando aos 30 graus em Vitória e calor de 34 graus no Rio de Janeiro. E nesta próxima quinta, a frente fria avança mais pelo sudeste, passa pelo estado de São Paulo e em todo o leste paulista, provoca pancadas de chuva já pela manhã, inclusive na capital de São Paulo. As nuvens de chuva se espalham pelo sudeste e há previsão de pancadas para toda a região. Durante a sexta-feira, a frente fria continua próxima do Rio de Janeiro e a umidade fica elevada no sudeste do Brasil. O ar permanece abafado na região. Isso facilita a formação de grandes áreas de nuvens. Em praticamente todo o sudeste, a semana termina com tempo abafado, mas com o sol aparecendo e novas pancadas de chuva. Previsão do tempo, então, para vocês. Aí, mudando de assunto, né? A gente foi para a previsão do tempo, que é séria, mas pode mudar também, porque, afinal de contas, é previsão. E falando em previsão, vamos prever o que hoje, Val? Palmeiras, Corinthians. Palmeiras joga hoje? Hoje é o atestado de óbito. É com o Bahia? É o atestado de óbito do Palmeiras. É na Bahia. Hoje joga com o Bahia, em Bahia, é isso? Com na o Bahia? Bahia, com na o Bahia. Na Bahia. O Bahia que está está na zona de rebaixamento, mas ele está ele tá uma antes da... Isso. 18º. Ou seja... 16º, desculpa. 16º. Se o Palmeiras perde, por acaso, ninguém vai estar torcendo para que isso aconteça, né? Mas se por acaso ele perder hoje do Bahia, está decretado... Eu acho que já está decretado faz tempo. Não vai ninguém tá torcendo pro Palmeiras? Não, ninguém acha. Que isso, né, Rodrigo? Todo mundo quer aí que o Palmeiras continue na primeira divisão. O Palmeiras não vai cair mesmo porque o Palmeiras já caiu, entendeu? A única coisa que eu posso dizer é que time que está disputando segunda divisão pode sim disputar Libertadores, viu? Ah, tudo bem, não tem problema nenhum, mas mas é preferível que ele fique na segunda disputando a Libertadores do que na primeira. Mas os corintianos estão com medo do São Paulo e voltar para a Libertadores, hein? Nós não estamos com medo, não. Nós já estamos na Libertadores também, então tá tudo certo. Que o São Paulo vá para a Libertadores, que a gente ganhe do São Paulo na Libertadores, não tem problema nenhum. Que a gente ganhe do Palmeiras na Libertadores também, a gente já tá fazendo festa. Amanhã, portanto, no Jornal da Câmara, a gente vai estar mostrando o resultado da rodada do Campeonato Brasileiro para vocês. A Val vai mostrar mais contentamento, a mais derrota tristeza. Do Palmeiras então, também, se ela estiver muito feliz amanhã, vocês nem precisam perguntar quanto foi o jogo para quem não souber. Val, 2-0 Bahia, pronto. 2-0 pro Bahia, tá bom, tá postado? Postado. Amanhã a gente vai conferir isso. Amanhã a gente vai continuar passando informações a respeito das eleições, porque o pessoal em casa gosta. E amanhã a gente também volta com mais... Pode falar, Beto. Alex, foto. Não entendi nada. O Alex. Ah, o Alex, verdade. Ó, esqueci. Desculpa, Beto. Vamos... Não, isso é porque eu que li a notícia. Vamos lá, o jogador... Põe aí a foto, Beto. Verdade. O Alex Alves, que jogou no Cruzeiro, estava jogando no Ceará recentemente, foi jogador do Palmeiras. Jogou no Palmeiras quando o Palmeiras era bom. Então, exatamente. Hoje pela manhã eu estava lendo no UOL e acabei descobrindo que ele, há um tempo, já estava diagnosticado com leucemia, tentou evitar que essa informação vazasse e não aceitou de pronto a ajuda de amigos políticos ligados ao estado do Ceará, que era onde ele estava morando até a doença ser diagnosticada. O Alex foi operado no último domingo aqui em Jaú, no Hospital Amaral Carvalho, referência nesse tipo de tratamento. Depois de vários testes, acabou se descobrindo que o irmão dele poderia fazer a doação da medula para ele. Existe a expectativa de que ele mesmo fale com a imprensa depois do período do pós-operatório, né? Ele continua internado. Ele continua internado aqui em Jaú, porque quando você faz o transplante de leucemia, você perde toda a imunidade do corpo, você volta a ser criança, falando pela imunidade, exatamente. Então, agora daqui a um tempo ele toma vacina contra isso, como se fosse um recém-nascido. E ele proibiu a família de dar informações. O Hospital Amaral Carvalho apenas confirmou para a reportagem do All Sports que ele se submeteu, ele está internado no hospital, não quis confirmar o quê. Mas o Fortaleza e amigos dele confirmaram que ele fez realmente esse transplante de medula aqui no Hospital Amaral Carvalho de Jaú,
O hospital, mais uma vez com a sua competência, mostrando que presta um serviço de ótima grandeza. E caso, né, agora que ele está em Jaú, se alguém estiver nos vendo ou que ele fique sabendo, a gente transmite aqui os votos de uma pronta recuperação. Um grande atleta dos anos 90, né, comecinho do ano 2000 também, o Alex, jogador de futebol. É isso? É isso. Muito bem, obrigado por me lembrar, viu, Beto? Essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima tarde para você. Obrigado, Val, mais uma vez. Até lá. Tchau.